escutar e acolher as angústias das crianças, ao mesmo tempo em que, com humildade, falar para elas também sobre as nossas próprias angústias. Eu acho que esse é um aprendizado importante que vai ficar da pandemia. Nossa, a reflexão de Beatriz me tocou fundo, porque se a família é este laboratório social que ela nos apresenta, é o espaço de aprendizagens para a nossa condição humana. Por isso, a humildade ganha um importante lugar para que evoluamos como sujeitos. Reconhecendo essa virtude, a partir das palavras de Comte Sponville, filósofo que afirma que a humildade não é a depreciação de si, não é a ignorância do que somos, mas, ao contrário, conhecimento ou reconhecimento de tudo que somos, é a virtude do homem que não é Deus, passamos a entender que muitas das nossas angústias vividas em famílias nesses tempos de homeschooling podem ser minimizadas com a humildade, quando admitimos as nossas incompletudes e compartilhamos com as crianças as nossas dúvidas, anseios e dificuldades. Se admitirmos ainda que não estamos dando conta e que nós não precisamos efetivamente dar. Filho, eu agora não posso te ajudar na tarefa. Preciso que você faça isso sozinho. E depois eu olho com você e tiro as suas dúvidas. Filho, eu não lembro mais desse conteúdo que você está aprendendo agora. Há muitas coisas que esquecemos, mas eu posso estudar junto com você para aprendermos novamente. Filho, eu estou cansada demais agora. Eu preciso que você tente fazer isso sozinho e tire as suas dúvidas com a professora no momento em que você estiver em aula. Longe de enfraquecer a nossa autoridade diante das crianças, a humildade reforça um valor muito caro para as relações familiares, a confiança. Mas como conquistar a confiança diante da humildade? Sponville nos chamaria a atenção para uma outra virtude, a misericórdia, que precisa se unir à humildade. Para esse escritor, a misericórdia tempera a humildade com um pouco de doçura. É ela que nos diz que é necessário contentar-se consigo mesmo. Seria então, ao meu ver, a misericórdia e a humildade duas importantes virtudes para enfrentarmos essa maternidade intensiva, que é tão tóxica para muitas mulheres e para as crianças que com elas convivem. Seria a possibilidade de contentar-nos com as mães que somos e com aquelas que nós podemos ser, e não com aquela mãe idealizada. Essa humildade, associada à misericórdia, pode demandar uma necessária quebra no ritmo vivido nesses tempos pandêmicos. Não podemos continuar nessa corrida da vida achando que precisamos chegar logo, chegar primeiro. Isso, quem nos chama a atenção é Ana Paula Mota. Essas famílias precisam quebrar também o ritmo, né, dessa intensidade, porque às vezes nem sempre a gente vai conseguir acompanhar esse ritmo intenso que a escola está solicitando, né? E aí eu gosto também de pensar como um recurso importante, né, um aporte importante, essa qualidade do ambiente socioemocional dos lares, né, frente à dinâmica dessas atividades remotas, né, que as escolas estão solicitando. Porque vão ter dias que as crianças não vão estar a fim de abrir o computador, né? Vai ter dia que ele vai querer, sim, né, contar aquela receita que ele fez em casa com a mãe, com o irmão, né, e quer contar a novidade para os amigos. Mas vai ter dia que ele não vai estar a fim de acordar tão cedo, né, porque a rotina também cansa, né, e a gente precisa reconhecer isso. Nós nos cansamos porque as crianças não podem também, né, e ele não vai querer. E aí vai estar tudo bem também, porque a gente, nesse momento, a gente precisa dar conta da nossa sobrevivência, né, da nossa saúde física, emocional, mental, relacional. A gente não precisa colocar à frente esses conteúdos, né, que perfazem um ano letivo. Isso a gente recupera depois, gente, né? E não é nem no sentido de recuperar, porque eu acho que a gente não está perdendo nada, né? A gente está vivenciando uma situação de exceção e a gente precisa se manter, nos mantermos, né, sadios, saudáveis, para o que está por vir, né? Para a gente, nesse momento, a gente está aprendendo tantas coisas, né? Cada dia, né? Cada notícia, cada situação, cada circunstância tem nos ensinado tanto sobre existência, né? Sobre estarmos aqui, vivendo humanamente em relações de interdependência. Por que a gente não trata disso do ponto de vista da relação família e escola, né? Que a gente educa para a vida, né?
o que é a vida, né? Então, veja, é mais uma concepção também para a gente refletir nesse momento. Desacelerar. Se respeitar, compreender o que é possível. Talvez seja um caminho importante. Tudo bem se hoje eu não conseguir ensinar a atividade. Amanhã podemos tentar fazer isso novamente. É nesse sentido que Beatriz coaduna com o pensamento de Ana, falando de uma necessária autocompaixão associada à organização da rotina possível para esses tempos de isolamento social. O primeiro ponto que eu sugiro, Catarina, é que se tente, na medida do possível, e aí eu sempre vou falar na medida do possível, porque eu sou muito defensora da autocompaixão e que as pessoas, né, se cobrem menos nesse contexto que já está com tantas cobranças e tantas demandas, envolve tanto medo e tanta incerteza, né? Mas eu acho que um ponto importante é que as famílias possam tentar organizar a rotina familiar. Né? Então, de ter os horários, porque isso é organizador, inclusive, para as crianças, de ter o horário do acordar e do dormir. A gente vê que em muitas famílias isso também está muito mexido, né? Antes, quando tinham as atividades de ensino presencial, as escolas, né, estavam funcionando normalmente, havia uma rotina mais regrada, vamos dizer assim. E nesse momento houve uma flexibilização dos horários, por exemplo, de acordar e de dormir, de realizar as refeições, de realizar atividades físicas. Então, que no primeiro ponto, que as famílias consigam organizar, de alguma forma, essa rotina. Dependendo da idade da criança, inclusive, organizar um quadro de horários e o que vai acontecer a cada dia e dar uma noção para a criança do dia da semana, né? Porque muitas vezes as crianças não sabem, então eu escuto relatos assim que a criança pergunta, mãe, hoje é domingo? Não, hoje é, não sei, terça, né? Então, essa noção de tempo se perdeu um pouco, ficou mais flexível durante a pandemia. Então, o primeiro ponto é que se possa tentar organizar essas atividades, distribuir essas atividades ao longo da semana e aí considerando nesse quadro os momentos em que as atividades de ensino remoto, né, de ensino à distância vão ser realizadas, sejam elas síncronas ou assíncronas. Esta rotina, entretanto, precisa ser olhada com cuidado em função das especificidades de cada família. Não há um padrão único para que ela seja implantada, nem uma rigidez absoluta para que ela seja seguida, como bem nos aponta Ana Paula. Para esta professora, pensar na rotina demanda sensibilidade e sintonia. Eu acho que a gente precisa, né, criar um espaço de escuta, né, sensível ao que acontece em cada lar, né? Porque as dinâmicas são diferentes, as estruturas familiares são diferentes, né? As experiências que essas famílias estão enfrentando são diferentes. Então, a gente precisa acolher isso, né? Além dessa escuta, Catarina, eu acho que a gente pode também abrir um canal com essas famílias para que elas comecem a prestar atenção mais nos seus filhos, né? A prestar atenção nos sinais sutis que eles manifestam, né? Nas expressões emocionais, né? Observar os comportamentos dessas crianças, o que é que eles estão fazendo, né? O que é que eles estão querendo sinalizar, né? Porque tudo isso são recursos que a família podem promover, né? A partir dessa observação, né? Dessa atenção cuidadosa. Isso são elementos que vão promover uma segurança emocional na criança, né? E essa segurança emocional na criança reflete também na segurança emocional dessa família, né? É uma via de mão dupla, né? Porque os pais também se preocupam, né? Até essa exigência dos pais, né, em relação aos filhos acompanhar as aulas, isso é um elemento que também mostra que ele está preocupado com o filho, né? Então, veja, há o amor, há o cuidado, né? Mas aí a gente precisa saber conduzir isso de uma maneira apropriada em relação à circunstância que a gente está vivendo, né? Então, essa escuta disponível, né, tanto para a escuta da família quanto para a escuta da criança, né, pela família, isso é um pontapé, né? É a premissa para a gente conseguir adquirir um mínimo de percepção sobre o que a gente pode fazer dentro de cada contexto específico que essas famílias vivenciam, né? Eu acho que a compreensão e a cordialidade são elementos que a gente não pode dispensar, né? E a paciência também, porque a gente está tentando novas formas, né? Estamos errando, estamos repensando e vamos tentar novamente. É esse o movimento, né?
Isso também é muito educativo, né? Porque isso revela os nossos limites. A gente não precisa ser o suprassumo em tudo, né? A gente não precisa ser perfeito e não seremos nunca, né? Então, é importante a gente observar o que a própria condução inadequada do processo nos ensina também, né? E para isso a gente precisa se escutar, precisa se expressar, né? Esse canal escola-família, ele pode estar sendo consolidado a partir dessa abertura que a escola pode promover. Como a gente não nasce sabendo ser família, é muito interessante quando Ana destaca que a escola pode ajudar as famílias nesse enorme desafio que é educar as crianças nos tempos tão desafiadores. Vejo que as escolas, né, poderiam estar reforçando esse momento de cuidado da família, ao invés de estar centralizada no dar conta dos conteúdos programáticos e da carga horária. Então, esse é um ponto que as escolas precisam refletir, né? Eu costumo dizer que na escola estão os profissionais da educação, que escolhem estar atuando na educação, né? E essa escolha requer uma formação, um investimento, né, de estudo, de pesquisa, onde o profissional vai sendo burilado para entender esse fenômeno da educação. Então, veja, não é que a escola sabe mais da educação do que a família, né? Não. São papéis que se complementam, né, distintos. Isso é necessário caminharem juntos e estarem integrados. Mas na escola existem profissionais que se dedicam a pensar a educação, né? E pensando a educação, a gente legitima esse papel crucial da família. Então, precisamos, né, enquanto agentes que pertencem às escolas, chamar essas famílias também, porque elas fazem parte também da escola, né? E nesse momento, né, não é só a criança que está precisando, essas famílias também estão precisando. Então, as escolas precisam também lançar esse olhar mais sensível às famílias e ajudá-las, porque nenhuma família, né, é constituída sabendo ser família, né? Nenhum pai, nenhuma mãe nasce pronto, né? A gente, em qualquer processo educativo formativo, a gente precisa uns dos outros, né? Na solidão, ninguém cresce humanamente, né? Então, a escola, tendo esse objetivo, né? Tendo os seus princípios, né? De desenvolver as crianças plenamente nas suas múltiplas dimensões e reconhecendo o papel fundamental que a família tem nesse percurso, junto, né, com o papel dela, precisa acolher essa família também, Catarina. Então, veja, ajudar nessa organização familiar, né? Não tenho dúvidas que, assim como Ana, eu acredito que a escola é um espaço muito importante. A partir dessa fala, eu busquei, então, alguém que tivesse muita experiência nessa relação escola-família e conversei com Rejane Maia, pedagoga, mestre em educação e diretora do Colégio Apoio. Rejane também já foi minha professora e eu teria muitas coisas a dizer sobre ela, mas ela já tinha feito isso muito bem. Conversar sobre escola é o que mais me encanta na vida, porque eu acho que eu nasci com essa missão, eu não consigo me ver fora de escola. Eu digo às vezes brincando que se eu sou especialista em alguma coisa, é na vida da escola, como uma escola funciona com as suas nuances, com a sua complexidade, mas também com a sua beleza, com a sua fortaleza. É Rejane, então, que traz sua experiência de décadas em gestão escolar para nos levantar uma questão muito importante. Será que isso que eu peço tem pertinência, tem significado nesta situação, ou eu estou só jogando em cima desse filho expectativas das minhas frustrações mal resolvidas, daquilo que eu não consegui, eu projeto? Será que eu tenho um nível de perfeccionismo porque a minha vaidade não me permite ter um filho menos brilhante? Então, isso tudo que a gente sabe, o quanto se reflete nas crianças, o quanto anestesia o processo tão bonito e tão fluido que deveria ser a aprendizagem. Porque ela, se a gente não colocar tantos obstáculos, eu acho que o nosso papel é muito mais de retirar os obstáculos e deixar claro que ele conviva com os ambientes de melhor e qualidade de estimulação. Porque eu também não defendo o inatismo em que a criança vai sozinha, mas às vezes a família, querendo ajudar, só bota pedras no caminho. E essas pedras têm nomes, né? Uma pedra enorme de se transpor é a alta expectativa por desempenho.
Isso não há nada que mais empobreça a relação do sujeito com o conhecimento